Olá pessoal, todos bem? Espero que sim. Aqui é o professor Vitor Fernandes, professor de História, Filosofia e Sociologia do Superconcurso, e hoje a gente está junto para, cada vez mais perto do final, corrigir a prova do CFO 2024. Estamos na prova de Sociologia, tá? Uma prova que ficou só com 4 questões, e estamos agora na segunda questão, se não me engano, tá? Então vamos ver a questão, a gente comenta sobre o tema durante a questão e tudo mais, tá? Também falo se isso foi falado antes, quando eu falei sobre isso e tudo mais, tá bom? Então, vamos nessa, sem mais delongas. Vamos passar aqui pelas questões que a gente já corrigiu, a de filosofia e de sociologia. Estamos nessa agora, 73. O processo pelo qual uma ação chega a ser considerada crime depende da imposição de significados morais às ações, ou seja, depende de uma imposição de significado morais às ações, ou seja, de uma reação moral bem-sucedida por parte de indivíduos e grupos contra comportamentos de outros. Tá. Segundo a perspectiva teórica apresentada no trecho acima, a criminalidade é um conceito também que é compreender pela visão da sociologia o que é crime, o que é criminalidade. Tá? O que esse texto está nos dizendo? Vamos lê-lo de novo. O processo pelo qual uma ação chega a ser considerada crime depende da imposição de significados morais às ações. O que está dizendo? Para algo ser considerado crime, ele passa por uma série de crivos, mas também vai depender das imposições e significados morais de cada ação dentro da sociedade. Depende, para ser algo ser crime ou não, depende da moralidade da nossa civilização, da moralidade da nossa cultura, da moralidade de nós quanto sociedade. Entende? Depende da moral. Certas coisas são amorais em alguns lugares e em outros não. Tem coisas que são crimes aqui no Brasil e não são em outros lugares. Tem coisas que são crimes em outros lugares e não são aqui, porque a moral é diferente. Ou seja, de uma reação moral bem-sucedida por parte de indivíduos e grupos contra comportamentos de outros. Entende? Se julgam imoral alguma coisa ou não julgam. Então vamos lá. A criminalidade é, letra A, um elemento essencial para a coesão social e o desenvolvimento? Não é isso que está sendo falado. Está dizendo que ela depende da moralidade, mas não que ela é essencial para a coesão social, para o funcionamento da sociedade. De forma alguma. O crime, né? A criminalidade, não. B. Uma causa direta da revolta coletiva devido à sua natureza. O crime, a criminalidade é uma revolta direta devido à natureza humana. A natureza humana naturalmente levaria o ser humano a cometer o crime, porque naturalmente existiria essa revolta coletiva. A criminalidade é uma causa direta da revolta coletiva. A revolta coletiva que acontece naturalmente porque o ser humano tem isso em sua natureza causa a criminalidade? Não, porque aí nós estamos tratando isso, a criminalidade, como algo natural, que vem da natureza humana. E já conversamos sobre isso. Sociologia vai desnaturalizar as coisas. Se criminalidade fosse da natureza humana, toda criminalidade, desde o início da civilização humana, aconteceria seguindo os mesmos padrões, porque seria natural, seria instintivo, seria algo que nós fazemos quanto animais. Quer ver aonde as coisas são naturais? Vai observar outros primatas. Seres humanos são primatas, tá bom. Vai observar outros primatas, os que não desceram das árvores. Vai observar eles. O que a gente faz não é natural. É ter que te desnaturalizar para se compreender. Então, não. Também não. C. Uma resposta às desigualdades econômicas como forma de resistência. A criminalidade, ela pode ser uma resposta à desigualdade econômica. A gente vive no Brasil em um país desigual. Parte da criminalidade do Brasil é por conta da desigualdade? Com certeza. Isso não sou eu dizendo, não. É a academia, é a sociologia, são cientistas políticos, sociólogos brasileiros. A criminalidade brasileira se deve à desigualdade econômica, à desigualdade social. Tem pessoas que passam fome, enquanto outras têm mundos e fundos infinitos de dinheiro. Essas pessoas que passam fome devem o quê? Morrer de fome? Elas entram para o mundo da criminalidade às vezes para não morrer de fome também. Certo? Certo? Então, sim, pode ser uma resposta à desigualdade econômica, como forma de resistência, como forma de revolta, como forma de sobrevivência. Então, a letra C tem certa coerência.
Porém, a gente está falando aqui da moralidade, né? Como a gente está falando sobre moralidade, aí já é, sei lá, talvez pode ser que essa não seja mais certa. Vamos continuar? D. Uma escolha calculada para a obtenção de vantagens. Não pode-se dizer que naturalmente sempre é o comum, a criminalidade é uma escolha calculada para a obtenção de vantagens. Pode acontecer. Uma pessoa pode cometer um crime calculadamente, pensadamente, só para obter vantagem sobre outra. Pode. Assim como nascer, a criminalidade pode ser também resultado da desigualdade social. Tá, ok, beleza. É um conjunto de comportamentos marcados como inaceitáveis segundo certos valores. Olha aí. O nosso texto está falando sobre moralidade. A letra E está falando sobre conjunto de valores. Entende? O que o texto está falando? Para ser crime, tem que deixar de passar em um crivo moral da sociedade. A sociedade não aceita aquilo, taxa aquilo como um crime. Entende? Beleza. Porque são comportamentos que a sociedade não vai aceitar de acordo com a sua própria moral. Sua moral não vai aceitar aquilo. Então a E faz bastante sentido, mais do que a C e a D. Por quê? A resposta à desigualdade econômica, mesmo que uma resposta à desigualdade econômica, não passa no crivo moral e é considerado crime, mesmo sendo uma resposta à desigualdade econômica. A escolha calculada para a obtenção de vantagem não passa no crivo moral e é considerado crime do mesmo jeito. Entende? Então, segundo a perspectiva teórica apresentada no trecho acima, falando sobre moral, a criminalidade é um conjunto de comportamentos marcados como inaceitáveis segundo certos valores. O processo pelo qual a ação chega a ser considerada crime não depende se é uma resposta à desigualdade, não depende se é uma escolha calculada. Depende da imposição de significados morais às ações. É isso que o texto está nos dizendo. Vamos nos ater ao texto. Podemos fazer preâmbulos, pensar, refletir sobre a letra C e a letra D? Sim. Só que qual é a opção que não dá para refletir, pensar, que está cravado na pedra, que está certo, que é isso aqui, não tem discussão? É a E. Ela é a que bate com o texto. E o que a questão quer? O texto, segundo a perspectiva teórica, apresentava no trecho acima. Crime pode ser resposta à desigualdade econômica? Pode. Pode ser pensado para obter vantagem? Pode. Só que não é isso que o texto está falando. O texto está falando de moralidade. Comportamentos inaceitáveis de acordo com certos valores, isso é moral. Esses valores, esses certos valores, são a moralidade da sociedade. É isso que são esses certos valores. Ou seja, gabarito letra E. Show? Gabarito letra E. Agora, se você quer tentar contestar a banca da prova falando que é a C ou é a D, vocês podem tentar. Eu, como avaliador de contestação, não aceitaria. Eu imagino que alguns alunos tenham marcado uma das duas, né? Porque, de fato, são motivos para crimes acontecerem dentro da sociedade. Mas a gente está falando sobre o que leva uma ação a ser considerada crime. E o que leva uma ação a ser considerada crime, dentro de várias coisas, é a moral da própria sociedade. O que a sociedade considera certo ou considera errado. Os valores que a sociedade tem e o que ela considera aceitável, tolerável ou inaceitável e intolerável. Entende? É isso. É isso. Sacou? Se a sociedade tem uma moral que considera o casamento, por N motivos essa moral foi construída, em que o casamento com pessoas menores de idade é ok, não é problemático na visão da sociedade, isso não vai ser considerado um crime, como não é em outros lugares do mundo, fora do Brasil. No Brasil, construiu-se uma moral, por vários motivos, em que uma pessoa se casar com outra menor de idade é considerado crime. Galera, é a moral da nossa sociedade. É por isso que é considerado crime. Se a nossa moral fosse construída da mesma forma da moral, sei lá, não sei país que aceita isso, não me interessa saber aonde pode se casar com a pessoa menor de idade, né? Seria preocupante se me interessasse. Mas enfim, se a nossa moral tivesse sido construída como a de um país, com as bases desses países, de um país que tem isso como algo legal, nossa moralidade seria diferente. Possivelmente nós consideraríamos algo normal e não algo criminoso. Vai dar moral. É por isso que a letra E está correta. Show de bola? Então, letra E. Segundo a perspectiva teórica apresentada no trecho acima, a criminalidade é um conjunto de comportamentos marcados como inaceitáveis segundo certos valores.
obrigado. É isso. Ficamos por aqui nessa questão. Vejo vocês na correção da próxima. Siga o Super Concurso nas redes sociais. Fique por dentro das postagens, atualizações sobre prova, concurso, métodos e tudo mais. E vejo vocês na aprovação. Um abraço.